Amigos da TV Leão, sempre assuntos para envolver a população e esclarecer acima de tudo, porque a TV Leão é a nova cara da web e o nosso compromisso é exclusivamente com você. Vai vender um automóvel, além de ser difícil para vender hoje em dia, difícil para comprar hoje em dia, você tem que assinar o documento e tem que correr para o cartório. Mas como se você já comprou o carro já é teu, já pagou tudo quanto é imposto sobre o carro e querem que você leve o documentozinho no cartório, assine um livro do Papai Noel lá no cartório, hoje em dia tá menor o negócio todo. Você vai fazer um inventário, o teu pai faleceu, um tio, enfim, ganhou uma herança, etc, etc. Você vai viajar para o exterior, seja que até para a Finlândia você vai, e precisa levar um comprovante, por exemplo, de que o seu médico exige, você necessita de um acompanhamento e ainda compra daquele remédio. E lá você tem que provar isso aí e tem que transferir para a língua do país que você vai a receita do teu médico. Onde é que você faz tudo isso? E lá vai você pro cartório. Comprou qualquer coisa, assinou qualquer coisa, cartório. Pagamento de taxas, testamento, reconhecimento de firma, apostilamento, você vai saber o que é. Você se separou da mulher. Pô, além de sair com o olho inchado, você tem que ir aonde com ela? Cartório. Por que tudo isso? Por que o Brasil mantém o sistema cartorário quando muitos países não possuem mais o sistema cartorário que o Brasil possui nos moldes que o Brasil existe? O notário, em países da Europa e Estados Unidos, é o próprio gerente do banco, é alguém da associação comercial, etc, etc, etc. Inclusive quando você compra um imóvel, não tem mais a escritura do imóvel, tem o documento que a pessoa segura e guarda nos seus registros da prefeitura das cidades. E eu estou recebendo o craque do Brasil quando se trata de cartórios. Dr. Ubiratã Guimarães é presidente da Academia Notarial Brasileira e é tabelião que fala? Você é o tabelião do primeiro tabelião do cartório de notas e protestos de Alphaville, em Barueri. Isso, perfeito. Acho que é o cartório mais chique e moderno que existe, não é? Não, longe disso. Tem algum cartório maior que o teu? Tem, com certeza tem. No Brasil? Tem, com Você certeza conhece? Tem vários cartórios maiores que o meu. Muito obrigado por estar aqui. Eu é que agradeço. Pode ficar calmo e abra o seu coração. Eu sou um daqueles que fica com o bico desse tamanho quando tem que ir lá no cartório reconhecer firma. Existe nesse movimento político atual, candidatos, e no Senado existe, na Câmara dos Deputados, um movimento para se fazer uma lei para se extinguir o reconhecimento de firma. O que é o reconhecimento de firma? Primeiro, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui. Seja bem-vindo. De fato, é um assunto palpitante e que precisa ser esclarecido. Você tocou em dois pontos que me parecem serem primordiais. Primeiro, falando que os cartórios, que o sistema notarial existe no Brasil, em vários países, como na Europa, nos Estados Unidos, não existem. É bom deixar primeiramente claro, existem dois grandes sistemas jurídicos no mundo, que é o sistema da Common Law e o sistema da Civil Law, ao qual o Brasil está filiado. O sistema da Common Law, que filia-se os Estados Unidos e alguns países da Europa, de fato, o sistema notarial é diferente. Mas no sistema que o Brasil está afiliado, existe o notariado do tipo latino. Então, na Europa, dos 28 países europeus, 22 deles têm sistema notarial exatamente como é no Brasil. Tem cartório. Exatamente. A Itália, por exemplo. Itália, França, Portugal, vários países, Alemanha... 24? 22 países da Europa. 6 só que não. Exatamente, 6 que são os países que são do sistema anglo-saxão, porque estão no sistema da Common Law. Então, o sistema notarial latino hoje está presente em 2/3 da população mundial. Hoje há um número grande da população mundial que é atendida pelo notário, que é um profissional do direito, que tem justamente essa finalidade de dar segurança jurídica para os atos que a sociedade pratica. Então,
Quando você fala que que sempre precisa do cartório, na verdade a pessoa nasce, a pessoa vive, a pessoa morre necessitando de alguém que possa certificar a sua existência e os atos que ele pratica. Você tem a certidão de nascimento quando nasce para poder certificar a existência da pessoa. Quando você faz a certidão de nascimento, vai até o oficial de registro civil. Quando você compra algum imóvel, precisa fazer uma escritura pública, alguém precisa dar segurança jurídica para esse negócio. Venda de um automóvel, você disse aí, nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, o reconhecimento de firma. Eu digo para a sociedade, eu também gostaria muito que não existisse reconhecimento de firma. Sim, sem dúvida. Mas você não ganha muito dinheiro com isso? Mas seria o melhor dos mundos que a nossa sociedade fosse evoluída a ponto das pessoas confiarem uma nas outras e não precisarem exigir o reconhecimento de firma. Porque o reconhecimento de firma nada mais é do que a necessidade de um profissional garantir que a assinatura num documento é daquele que assinou esse documento. Que lamentável, Exatamente, né? Porque as pessoas não podem confiar umas nas outras. Seria excelente se todos pudessem confiar uns nos outros e não. Mas você é a favor do fim disso? Sim, sem dúvida. Isso não representa uma grande fatia do que você ganha por mês ali? Mas não é esse o ponto. O ponto maior é que a sociedade possa ter segurança nos seus negócios. Então, quando eu reconheço a firma em um determinado documento, eu estou atestando que aquela assinatura é de fato da pessoa que assinou o documento. Você também usa, quando você vende um carro, você também usa o tabelião? Eu uso o tabelião porque é obrigatório. Porque o Detran, o órgão que faz a transferência do veículo, exige que se faça o reconhecimento de firma. Esse é o seguro que se faz para transferência de veículo. Quando se disse que em outros países não se utiliza o reconhecimento de firma, esse é um ponto importante. Digamos, usemos o exemplo dos Estados Unidos. Isso. No Brasil, quando se vende um automóvel no valor de R$50 mil ou de R$100 mil, paga-se R$15 para reconhecer a firma por autenticidade e o tabelião que está reconhecendo a firma é responsável por aquela assinatura que ele reconheceu, pelo preço de R$15. É como se o tabelião desse um seguro, a garantia de que aquela assinatura... Exatamente. Não diria um aval, mas é o seguro, a garantia de que aquela assinatura de fato é do vendedor. E se não for? Se não for do vendedor, o tabelião é responsável. Pode existir confusão. Já existiu? Fraude, já existiu. Com você já existiu confusão? Eu nunca tive. Era parecido, o cara meteu o selinho lá? Não, nesse caso em particular, não, porque a pessoa obrigatoriamente comparece ao cartório para assinar. Mas já aconteceu com outros colegas. E nessa situação, o tabelião é acionado judicialmente para responder com o seu próprio patrimônio. O tabelião responde com o seu próprio patrimônio para dar garantia daquele negócio que é feito. Que coisa, não? Nos Estados Unidos, não há esse reconhecimento de firma. Não. Entretanto, há obrigatoriamente que se fazer um seguro que é contratado com os bancos. Então, este é o ponto que se precisa analisar. Quando alguns candidatos, alguns políticos dizem precisamos acabar com o cartório, acabar com o reconhecimento de firma, com burocracia, eu digo, é mentira, eu desafio a comprovar para mim que o verdadeiro objetivo deles é acabar com a burocracia. Não é esse o objetivo. O objetivo, na verdade, é substituir o que o cartório faz por um preço muito maior para que outros agentes possam ganhar muito dinheiro com a simplificação que o cartório hoje oferece, por exemplo, quase que gratuitamente. Não entendi. Eu sou um deputado, eu quero fazer um projeto lá, a partir de agora não precisa mais na venda e compra de carro ir no cartório fazer esse negócio. Vou favorecer a quem? Imagine se você tiver, ao invés de reconhecer a firma, que contratar um seguro com um determinado banco. Fica mais caro. Fica mais caro. 4% do valor do bem. É muito fácil saber quem é que diz que é necessário acabar com os cartórios. A quem representa. Entendi. De onde vem esses candidatos? É um lobby, então? É um lobby, obviamente, para que os bancos substituam as atividades que hoje são notariais.
exercida por profissionais concursados. Então, é uma outra pergunta que todo mundo Exato. Eu, por exemplo, quando cheguei, a primeira vez que te conheci, a pergunta foi o seguinte: seu pai era dono de cartório, como é que você ganhou esse cartório? Que seu filho vai ser o dono desse cartório depois, vai passar pro teu filho e tal. E a resposta, você ficou vermelho e bravo, nervoso, e falou: eu vou te esclarecer uma coisa, sou concursado, tenho que fazer um monte de coisa para ter um cartório, para ser responsável para avaliar a assinatura das pessoas. De fato... É que no interior a gente pensa que a família é a dona do cartório. Não, mas é verdade mesmo. Antigamente se tinha essa ideia de que os cartórios passavam de pai para filho, cartórios hereditários. Não é assim. Para se chegar a ser tabelião ou oficial de registro, é necessário passar por uma prova rigorosíssima. São concursos feitos pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça. Não diga. Muito concorridos. Então, são provas que hoje beira aí a 200, 250 candidatos por vaga. É uma outra questão importante, porque... ouvi também, ou li em algum lugar, que se disse que nós vamos acabar com o cartório e qualquer pessoa que tenha curso superior poderá ser um notário. Uhum. Eu gostaria de esclarecer, qualquer pessoa no Brasil que tenha curso superior de direito pode ser notário. Basta prestar o concurso. Então, engana-se a sociedade com essas falácias de que se quer acabar com a burocracia. Doutor Ubiratã, a gente fala em acabar com a burocracia, mas o próprio cartório, os próprios notáveis estão trabalhando nisso aí. Eu até... como eu critico, eu também tenho que dar a mão à palmatória e aplaudir. Estão diminuindo muito os papéis. A gente agora tem, por exemplo, na assinatura eletrônica, né, tem os totens que a gente... nada é papel. Não é isso? As traduções, tudo vai por e-mail, tudo vai através de computador. Então a gente diminuiu muito a questão dos papéis, não é? Olha, a sociedade tem evoluído muito. Nós estamos vivendo uma época de transição para o documento eletrônico, para a eliminação da base material de papel. E eu posso dizer que os cartórios são protagonistas dessa mudança atualmente. Eu ouso dizer que hoje, se os cartórios não estão dentre as instituições que mais contribuem para a desburocratização do Estado. Essa frase é um pouco forte e há aqueles que dizem que cartório é sinônimo de burocracia. E é mentira. Eu ouso dizer que os cartórios, nos últimos anos, têm sido os que mais contribuem para desburocratizar o Estado. E posso comprovar isso com números, notadamente com relação ao Poder Judiciário. Se você permitir, nós podemos tratar dessa questão. Uhum. Desde o ano de 2007... houve uma lei que permitiu que os cartórios de notas, que os tabeliães de notas façam os processos de separação, divórcio e inventário por escritura pública. Uhum. Nesses últimos 10, 11 anos, já foram feitos mais de 2 milhões de processos de separação, divórcio e inventário por escritura pública. Isso significa que mais de 2 milhões de processos judiciais saíram do Poder Judiciário. E foram para o cartório. E foram para o tabelião de notas, sem custar nada para o Estado. Isso implica dizer que o Estado brasileiro teve uma economia de quase 5 bilhões de reais sem falar no papel, nesses últimos 10 anos. Então, isso é ser proativo na economia e na desburocratização. E os serviços, que o cartório presta, eu, por exemplo, que viajo muito, sou sempre muito lá fora, existe agora um serviço muito simpático, por sinal, e eu vou dizer, não tô puxando teu saco, nem puxando o saco dos cartórios, que os cartórios passaram a andar paralelo ao cidadão, ajudando ao cidadão, de mãos dadas ao cidadão, servindo de trampolim para o bem-estar do cidadão brasileiro lá fora, por exemplo. Que seja, meus documentos brasileiros, que eu preciso usar diplomas, certidões, como eu disse, atestados médicos, transferindo para outra língua. Hoje o cartório faz isso
imediatamente e com a fidelidade absoluta da tradução e também do aval. Olha, esse é um outro ponto importante. Trata-se da apostila de Haia. Esse é um acordo feito na década de 50 de em 50? Haia. Exatamente. São 111 países no mundo que subscreveram esse acordo em Haia, na Holanda, e o Brasil somente agora, em 2015, 2016, é que regulamentou essa questão do apostilamento a ser feito dos documentos públicos ou privados no Brasil para produzir efeito no exterior. Até 2 anos atrás, para se fazer o apostilamento. Apostilamento o que é? É a certificação de um documento para que ele possa ter um documento produzido no Brasil para que ele possa ter validade no exterior. Digamos que alguém seja formado em determinado curso no Brasil e queira fazer doutorado ou mestrado no exterior. Para que ele possa levar a sua documentação para o exterior, ele precisa ter uma validação, uma certificação. Isso era feito aqui no Brasil em várias instâncias. Se passava pelos consulados, se passava pelo Ministério das Relações Exteriores, chegava a demorar meses, anos, precisava-se contratar despachantes, gastava-se uma fortuna para fazer o apostilamento de documentos. O Conselho Nacional de Justiça tomou para si a competência para regulamentar essa questão e atribuiu aos cartórios essa competência para fazer o apostilamento. Nesses últimos 2 anos, de 2016 até agora, já foram apostilados mais de 3 milhões de documentos pelos cartórios, e o apostilamento, há um prazo médio aí de 5 dias para se fazer o apostilamento, mas eu digo, no meu cartório em particular, nos cartórios aqui em São Paulo, em 24 horas os seus documentos estão apostilados, a um preço tabelado pelo Estado. Existe uma tabela de emolumentos, é o menor preço tabelado pelo Estado. Então, esse também é um serviço que os cartórios passaram a prestar para a sociedade, e realmente é o papel do notário, do oficial de registro, para produzir um bom trabalho para a sociedade brasileira. Realmente isso é muito bom. Eu tenho visto também famílias recorrendo a cartório que eu pensei que já tivesse caído isso aí, que não existisse mais o testamento familiar. O chefe de família, sem que o resto da família saiba, ou mesmo sabendo, não sei, ele faz de próprio punho, vai até o cartório, que agora é o cartório, declamando o desejo de deixar determinados bens para determinadas pessoas da família. Eu pensei que não existisse mais isso, que fosse assunto de filme. Morreu o vovô, vai abrir o envelope do testamento, e aí o tabelião vai ler para a família. Isso ainda é moderno. Olha, não é só moderno, como é um instrumento fundamental para se fazer um planejamento sucessório. No Brasil, os países latinos, se tem um pouco de medo, não se tem tanto costume de falar em testamento por medo da morte, porque testamento liga à morte, mas não é isso. O testamento é um plano de saúde. Para quem fica, para não brigar, para não ficar doente. Sabe, existem algumas regras. O testamento é um meio pelo qual a pessoa determina como quer que o seu patrimônio seja dividido após a morte. Existem regras. Ninguém pode testar ou dar para qualquer pessoa mais do que a metade do patrimônio. A metade do patrimônio, obrigatoriamente, tem que ser reservada para os denominados herdeiros necessários, que são, no caso da legislação brasileira, os descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos... Esposa, filho... Não, os descendentes. Aí também os ascendentes, que sejam os pais, os avós, e atualmente, depois da mudança do Código Civil em 2002, os cônjuges, a esposa ou o marido, passaram também a ser herdeiros necessários, guardado aí o regime de bens, que aí já é um pouco mais extenso, dependendo do regime de bens, também são herdeiros necessários. Então, reservada essa parte dos herdeiros necessários, a outra parte, que é chamada parte disponível do patrimônio, se pode fazer um testamento deixando para quem quiser, ou para uma instituição de caridade, ou para um dos herdeiros que eventualmente o testador queira cuidou mais dele, de forma... Exatamente. Tem mais ligação mais direta. É metade do bem. Até metade do patrimônio ele pode deixar para quem queira. Patrimônio, quando a gente fala, abrange o quê? O
Dinheiro, a totalidade dinheiro dos do banco, dinheiro do imóveis, banco, móveis, entendi, carros, tudo, absolutamente tudo. Sensacional isso aí. E interessante, você também falou algo. É caro fazer um testamento? É muito barato o testamento, é muito barato. Um testamento qualquer pessoa pode fazer. O testamento tem um preço fixo de cerca de R$1.500, qualquer que seja o valor do patrimônio. Obrigado pela sua transparência, obrigado. Não custa mais do que qualquer que seja o valor do patrimônio. E é importante dizer, no estado de São Paulo, o preço que qualquer cidadão paga no cartório, 50% aproximadamente desse valor é destinado para o Estado, para o Ministério Público, para as Santas Casas de Misericórdia. Desse valor de R$1.500 aí. Exatamente, qualquer valor que se pague no reconhecimento de firma. Você pagou R$15, 7,5. cerca de 50% é recolhido no dia seguinte para o Estado e para os outros entes. Desse valor restante, que é o que remanesce para o tabelião ou para o registrador, o tabelião registrador tem ali a sua receita e ele é que é responsável para pagar todos os seus funcionários, todo o custeio de aluguel, água, luz, telefone. Então, quando se fala, olha, o cartório dá muito dinheiro, o cartório tem uma receita considerável, mas o notário é que arca com todas as despesas. Os funcionários do cartório não são funcionários públicos, eles são empregados do tabelião, seletistas, e que têm todos os direitos trabalhistas que são de responsabilidade do próprio tabelião. O funcionário do cartório paga cartório? Depende do tabelião. O meu funcionário não paga. Quando vai fazer algum ato no meu cartório, eu não cobro. Tá vendo? Eu pensei que ele ia falar claro, né? Ele não vai, então dizer que lá não paga. Não, se o meu funcionário, se for fazer algum ato, eu não cobro. Sensacional. Quebramos o Mas estigma. não abusem, viu? Não abusem. Muita gente está se separando hoje? Olha, existe sim um número grande. Aumentou ou diminuiu? Olha, não há uma estatística assim que se possa dizer que tenha aumentado ou diminuído. Nesses primeiros anos, o que se percebe é que havia uma demanda reprimida. Né? Porque como o procedimento judicial era muito demorado, muito dificultoso, então as pessoas optavam às vezes por não regularizar a sua situação. Com a possibilidade de fazer em cartório de notas, muita gente resolveu solucionar a sua vida e fazer o divórcio, fazer a separação. Então houve um número muito grande de separações e divórcios nesses 10 anos que se passaram. Uma coisa assim que eu sempre penso, pra gente ir terminando já, fica tranquilo, não precisa ficar nervoso não. Eu sempre tive esse negócio comigo assim, pega fogo, Deus o livre e tal. Queima tudo e tal. Existe uma central de cartório? Por exemplo, se é o primeiro, tem o segundo, tem o da cidade vizinha, existe uma ligação com a Bahia, por exemplo, uma ligação com Rio Grande do Sul. Como é feito isso aí? Eu faço o documento, você põe no livro, assina o livro, você guarda o livro lá e ali fica? Essa sua pergunta é espetacular. Primeiro, o tabelião guarda perpetuamente. Ele é responsável pela guarda perpétua daquele documento. Além disso, existe sim um arquivo eletrônico e desde há muitos anos existe uma central de atos notariais no Brasil, a Sensec, que tem uma base de dados de todos os atos notariais praticados no Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então hoje os poderes públicos têm acesso a todos os atos praticados no país. Mediante consulta pelo CPF, pelo RG, pelo nome das pessoas, você tem acesso a todos os atos praticados. E você sobe automático? Eu faço lá hoje de manhã uma escritura, amanhã já está lá no seu arquivo. Quinzenalmente. De 15 você envia para lá. Vai para essa central. Entretanto, os cartórios diariamente têm o seu banco de dados, todas as suas informações replicadas num banco de dados fora do cartório. Então, se hoje pegar fogo num cartório, todos os arquivos do cartório estão replicados num data center, num outro arquivo de segurança fora do cartório. Então, não há risco de se perder os dados existentes. Isso é... Deixar bem claro, o cartório não dói, o cartório tem o remédio. O cartório tem o remédio. É amigo.
Sem dúvida nenhuma, muito amiga. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Qualquer dúvida que você tiver, pode passar aqui para a TV Leão. Nosso WhatsApp é fácil, você sabe, é o 991620303, que a gente leva para o doutor Ubiratã Guimarães, que é o presidente da Academia Notarial Brasileira e é o tabelião do primeiro tabelionato de notas. Tabelionato? Tabelionato de notas. De notas e protestos de Alphaville e Barueri. Deus abençoe a tua família, viu? Amém. Muito obrigado e que você seja muito abençoado. Obrigado. Também. Parabéns pelo seu trabalho. Legal. TV Leão, a nova cara da web. Mais um pra você, hein? Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se. Faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube.